Beleza, pessoal, então vamos lá para a questão 19 da prova 3. Na cultura brasileira, o trio elétrico é um caminhão aparelhado para apresentação de música ao vivo, por meio de caixas amplificadoras e alto-falantes. Os sons das músicas de axé, samba e frevo, entre outros, chegam a uma multidão de ouvintes. A figura a seguir ilustra a estrutura básica de um alto-falante. Com base na figura, considere as afirmativas a seguir relacionadas ao funcionamento de um alto-falante. Então, primeiro vamos conversar aqui sobre a ideia do alto-falante. Então, aqui a gente tem um ímã permanente, a bobina fixa ao cone aqui, ó, que está a bobina, né, o fio aqui e o cone, o amplificador e a corrente que está passando pela bobina. Então o que acontece? Aqui a gente tem a corrente que está passando nesse sentido, ela vai passar por trás aqui, ó, e passa pela frente. Então aqui a corrente ela está nesse sentido, para baixo, né? Então pela pela regra da mão direita ali, né? Então se a corrente está para baixo, o campo magnético ele está da esquerda para a direita aqui dentro da bobina, né? Se eu mudar então a corrente, o sentido da corrente, né, ela está nesse sentido aqui. Agora, se eu mudar o sentido, né, se eu mudar o sentido para cá, então nesse caso subindo aqui, pela regra da mão direita, eu vou ter então o campo magnético vindo da direita para a esquerda, para cá, né, nesse sentido. Então, o que isso me diz? Que se eu ficar variando a corrente, né, a corrente ela é variável, se a corrente é variável, o campo magnético induzido na espira aqui, ele vai ser variável também, né? Então é isso que acontece. Essa corrente aqui ela é variável, ela varia o campo magnético dentro da espira. E esse ímã permanente aqui, então, ora ele vai atrair, né, a bobina, né, e ora ele vai repelir a bobina, porque quando ela ficar mudando, né, o seu sentido do seu campo magnético aqui, ele vai interagir com o campo magnético do ímã permanente, né, que tem os seus polos fixos aqui, né, o sul e o norte. Então o campo magnético dele está da esquerda para a direita. O campo da bobina vai ficar variando, hora vai estar para um lado, hora vai estar para o outro. Isso vai fazer com que o ímã permanente uma hora atraia a bobina e uma hora vai repelir a bobina. E como a bobina está presa no cone, o que vai acontecer? Esse conjunto aqui vai ficar indo para frente e para trás, né? E o cone então ele vai fazer o que? Ele vai promover as compressões e as rarefações aqui no ar, né? E vai gerar então dessa forma a onda sonora. Então vamos analisar as afirmativas aqui para a gente conseguir responder essa questão. Então na afirmativa 1, ele diz o seguinte: uma corrente elétrica variável percorre a bobina e cria um campo magnético também variável. Sim, a corrente elétrica aqui ela é variável. Como ela é variável, ela também vai vai induzir aqui na bobina um campo magnético variável. Então a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. O campo magnético gerado na bobina interage com o campo magnético do ímã permanente. Sim, né, o campo magnético que a bobina promove aqui, né, ela vai interagir com o campo magnético do ímã permanente, sim. Então, essa aqui é verdadeira. E a 3. A interação dos dois campos magnéticos gera ondas sonoras que são amplificadas pelo cone do alto-falante. Não é a interação dos campos magnéticos que geram as ondas sonoras. O que gera as ondas sonoras é o movimento do cone aqui, ó, que gera as compressões e as rarefações, né, que aí gera a onda sonora. Então essa aqui está errada. A gente tem a 1 e a 2 verdadeira. Então resposta aqui da questão 19, letra C, né? Apenas a afirmativa 1 e a 2 estão corretas.